Bora lá, Diego Amorim, vamos falar um pouco desse evento que teve no fim de semana, a participação do Javier Milei, do ex-presidente Bolsonaro. O que rolou, hein, Diego? Pois é, Nonato, ficou conhecido como Direita Palusa, né? O pessoal gosta de apelido para as coisas, né? É um evento conservador de direita que foi organizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nesse fim de semana. Mas eu coloco aqui esse conservador entre aspas, né? Tem teóricos de conservadorismo, gente que estuda conservadorismo mesmo, do ponto de vista político, que fica com arrepios quando vê Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro como referência de conservadorismo. Há uma confusão muito grande hoje em dia de conceitos. As pessoas entendem o conservadorismo como se fosse uma coisa somente de pauta de costumes, muito ligada à religião. Eu sou conservador, eu sou cristão. E não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra. O conservadorismo raiz, teórico, que o mundo inteiro entende como conservadorismo, não é necessariamente esse conservadorismo que a gente vê aqui no Brasil, não, viu? Mas isso é tema para uma outra coluna, eu prometo provocar um pouquinho a reflexão sobre esse assunto também. Vamos para os highlights, como dizem, né? Para os principais pontos desse evento do CEPAC, um evento que aconteceu nesse fim de semana em Balneário Camboriú. Primeira coisa é isso, Nonato, você registrou aí a presença do presidente argentino Javier Milei. E havia muita expectativa em torno do que o Milei iria falar durante o evento. Porque dias antes, Milei vinha criticando duramente o presidente Lula e a diplomacia brasileira estava em alerta. Havia ali uma divisão, alguns acreditavam e defendiam que não era para dar bola para o Milei, mas havia gente dizendo o seguinte: olha, se o Milei subir o tom, a gente vai tomar alguma atitude diplomática. O governo Lula ficou de prontidão, havia esse risco de uma crise diplomática e o Milei acabou preferindo poupar o Lula na sua fala e focou em um discurso mais amplo, criticando a esquerda e o socialismo, mas sequer citou o nome do atual presidente brasileiro. Milei, portanto, foi pragmático nesse evento lá em Balneário Camboriú, porque ele sabe, sobretudo, das consequências econômicas que uma eventual crise diplomática com o Brasil poderia acarretar neste momento em que Milei está precisando olhar com muito carinho para a economia argentina e deixar o nosso país em paz. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que está inelegível, que está indiciado pela Polícia Federal, participou desse evento lá em Santa Catarina e, entre outras coisas, durante seu discurso, disse que não tem obsessão pelo poder. Olha, Michele, Nonato, ouvinte, é o que todos dizem. Se você perguntar para o Lula publicamente, ele também vai dizer que não tem obsessão pelo poder. Se perguntar para o Papa Francisco, ele também vai dizer que não tem obsessão pelo poder. É o que todos dizem. Notícia vai ser quando alguém chegar: olha, eu sou obcecado pelo poder, eu sou louco pelo poder, eu durmo e acordo pensando em continuar no poder. Isso sim seria notícia. Dizer que não tem obsessão pelo poder é o que todos eles dizem quando chegam lá e quando saem de lá também. Há quem ache que o jogo, já disse isso aqui, repito, nesse evento Direita Palusa lá em Balneário Camboriú, ficou ainda mais claro que há quem ache que o jogo possa virar e que Jair Bolsonaro possa se tornar elegível para 2026, lembrando que ele está inelegível por um período de 8 anos, somente uma manobra, muito manobra mesmo, poderia reverter isso lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas há aliados do ex-presidente que acreditam nessa possibilidade e inclusive o lançaram presidente para 2026 durante esse evento lá em Santa Catarina. Em Bolsonaro se confirmando inelegível durante esses 8 anos, Michele Nonato, a prioridade da família Bolsonaro vai ser fazer uma sucessão, digamos assim, em casa. Neste evento do fim de semana, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, estava lá também. Ela que se apresenta como uma líder feminina do PL, o Partido Liberal, ao qual a família está praticamente toda filiada. E a Michele busca fazer um contraponto ao Bolsonaro, com um discurso mais envolvente, com um discurso, digamos assim, mais empático, mais afetivo, na comparação com as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, é um dos organizadores desse evento, que acontece todo ano. Ontem ele estava lá, fim de semana todo, como uma espécie de anfitrião desse evento, e ele está caminhando para uma posição privilegiada dentro do PL, partido comandado por Valdemar da Costa Neto, que tem dado muito espaço para esse filho, Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente, reconhecendo que ele pode ali levar algum tipo de legado do pai, inclusive para 2026. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também participou desse evento, fez elogios a Jair Bolsonaro e deu o tom de candidato, dizendo que
começa a construir em 2024, a direita, neste ano, nas eleições municipais de outubro próximo, o que vai ser em 2026. Também esteve por lá o deputado de Minas Gerais, que teve mais de 1 milhão de votos nas últimas eleições, o Nicolas Ferreira, que também tem lá o seu protagonismo no campo da direita. De resto, Michele Nonato, caminhando para o fim desse meu comentário, além dessas notícias mais importantes desse fim de semana da Direita Palusa, esse evento lá em Santa Catarina, foi muito mais do mesmo, sem olhar para o Brasil de verdade. Os discursos tinham muito ali de puxação de saco para o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem muita vaidade nos bastidores, tem muita disputa de protagonismo, quem é o nome da direita, quem é o nome mais forte, quem é o menos nome. Tem muito personalismo ainda nesse movimento, ainda muito focado na pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente fica com esses discursos de, olha, bolsonarismo é contra o PT, contra a esquerda, contra o socialismo, contra o STF. São as mesmas pautas de sempre. A gente não consegue ampliar o nosso debate político. Isso porque eu estou falando de um debate de um evento de direita. Se eu estivesse falando de um evento de esquerda, ia ser a mesma coisa, contra o bolsonarismo, contra a direita, a favor. E a gente fica nessa mesma disputa ideológica de sempre, sem avançar para o que é concreto, para o que são os problemas do país, sobre economia, saúde, educação, segurança. E nós todos não podemos cair nessa armadilha ideológica de novo. A gente tem uma eleição municipal agora em 2024, a gente tem uma nova eleição geral piscando para a gente em 2026, e a gente precisa pensar se a gente quer ser a favor de algo ou contra algo, porque no Brasil a gente segue ainda correndo atrás do rabo, como diz um outro, o cachorrinho ali correndo atrás do rabo, e a gente fica nessa disputa ideológica de ser contra algo, contra pessoas, contra propostas, e eu não consigo ver, se alguém estiver vendo, por favor, me avise, discursos com projetos a favor de algo. Olha, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. É sempre essa briga que cansa bastante. Por fim, queria fazer só uma última observação, que é a seguinte: o ministro do governo Lula, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, criticando esse evento da direita, fez um comentário que, ao meu ver, é um comentário perigoso. Ele disse o seguinte: Santa Catarina já foi melhor frequentada e precisa de limpeza espiritual, em razão do Direita Palusa. Naquele exercício que eu sugeri recentemente aqui na coluna Conexão Brasília, de fechar os olhos e imaginar se fosse o contrário, você imagina se tivesse tendo um evento da esquerda lá no Nordeste, por exemplo, e algum ministro de direita falasse que o Nordeste já foi melhor frequentado e precisava de uma limpeza espiritual. Imagine você como é que seria a repercussão, falando de preconceito, disso e daquilo. Então, é uma fala, na minha avaliação, infeliz do ministro Paulo Teixeira, que acaba afetando ali o povo de Santa Catarina, que nada tem a ver com direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Michele Nonato. Diego, obrigado. Boa análise, boa reflexão aqui pra gente, como sempre. Amanhã tem mais, hein? Boa semana pra gente. Até amanhã, Nonato. Obrigada, Diego. Agora são